Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas são no seu país. Aqui no Brasil é noite. Tempo perfeito para contar para vocês uma história. Sim, hoje eu não vou falar sobre gramática, vou falar um pouco de história. Mas não se preocupe, a história é curta, porém interessante. Todo mundo sabe que no Brasil as pessoas falam português, sim? Todo mundo sabe que o Brasil foi descoberto pelos portugueses e colonizado também por eles. Todo mundo sabe que a capital do Brasil atualmente é Brasília, certo? Mas você sabe dizer por que o Brasil se chama Brasil? Nunca parou para pensar nisso, né? Bom, vamos lá. Segundo os historiadores, o Brasil se chama Brasil porque na época que os portugueses vieram para esse território, que hoje se chama Brasil, havia uma grande quantidade de uma espécie de árvore chamada Brasil, que os portugueses chamaram de Brasil, né? Essa árvore ela era usada muito na construção civil, construção de móveis, tronos da realeza também eram feitos em pau-brasil, tá? E também, principalmente, na construção naval, na construção de navios e embarcações, entende? E o que aconteceu? Os portugueses vieram para cá, viram que aqui tinha uma grande quantidade dessa madeira que era muito forte, muito resistente. Então os portugueses cortaram grande quantidade de árvores dessa madeira Brasil e mandaram para a Europa. E lá essa madeira seria transformada em outras coisas. Uns 15 anos depois do começo dessa exportação, né, dessa extração da madeira Brasil, os europeus descobriram que essa madeira tinha uma substância que eles chamavam de brasilínea. Sim, a brasilínea era uma substância que eles conseguiam extrair da madeira Brasil. E com isso, eles começaram a produzir uma substância que era capaz de tingir é fazer uma coloração, tingir roupas na cor vermelha. Sim, ó, eu tô até de vermelho por causa disso, tá? Eles tingiam as roupas em vermelho. E vermelho na época do século XVI era uma cor que significava poder, que significava realeza. Pessoas nobres usavam vermelho, as pessoas mais ricas da corte, da burguesia, usavam vermelho. Então, o pau-brasil foi essencial nessa produção têxtil, né, de roupas vermelhas. Roupas que eram grandes, extremamente usadas pela realeza, pela rainha, pelo rei, né? Essa cor realmente significava o poder, a riqueza. Então a exploração e a exportação do pau-brasil da terra Brasil para a Europa triplicou, ao ponto de quase entrar em extinção na época. Essa madeira era muito presente no litoral brasileiro. Quase em toda a extensão territorial do litoral era possível encontrar essa madeira Brasil, que foi muito usada, como eu falei antes, na construção de móveis, construção civil e na construção naval, fabricando embarcações, etc. Posteriormente, os exploradores começaram a usar o pau-brasil para extrair a substância que eles usariam para colorir as roupas de vermelho. Então o Brasil ficou muito conhecido, essa terra ficou muito conhecida por causa dessa árvore específica desse lugar que o pessoal chamava de Brasil. E as pessoas que trabalhavam com a madeira Brasil eram chamados de brasileiros. Sim, brasileiros. Bom, diz a história que nessa época também tinha, na época em que os primeiros portugueses vieram com Pedro Álvares Cabral, né, na descoberta do Brasil, e tempos depois que o Brasil começou a ser povoado, né, vieram muitos comerciantes, né, comerciantes da Europa que extraíam essa madeira e mandavam para a Europa. Então é muito comum você chegar nos castelos, por exemplo, os palácios da França, né, você vê umas madeiras lá e está escrito Brasil, né? Essa madeira veio do Brasil e é realmente o pau-brasil, né? O engraçado é que essa madeira Brasil ela é uma madeira muito forte, muito resistente. Por isso era usado em navios, né? E o nome Brasil
é semelhante a uma palavra hebraica que se chama Brasília, Brasília, que significa ferro, né? Então, Brasil, a madeira Brasil é tão forte como o ferro, que em hebraico chama Brasília, tá? Bom, gente, eu só queria compartilhar isso com vocês. O nome do nosso país vem de uma árvore, que foi primeiramente usada na construção de móveis, construção naval, construção de tronos e depois foi usada para tingir roupas. Hoje, o pau-brasil é uma árvore que é protegida pelo nosso governo. Existe um projeto de proteção, né? Porque faz parte da nossa história, é o nome do nosso país, é a cultura, é um produto, o nosso primeiro produto, né, nacional. O pau-brasil continua sendo hoje utilizado na produção de arcos de violino e até mesmo de violinos, né, aquele instrumento que faz aquele som maravilhoso. Apesar de ser protegido, ainda existe muita comercialização pirata. Infelizmente, o pau-brasil ainda continua sendo comercializado, às vezes até ilegalmente, para os países da Europa. Bom, tomara que um dia isso acabe e que o Brasil continue sendo lembrado, né, pela sua árvore e pela sua história, de sua gente e de sua cultura. Eu fico por aqui e peço que vocês continuem ligados no IGTV da Caminhos, que a gente tem muito mais para vocês. Um brinde.